Fala galera do SST Online, tudo bem? Hoje o papo é sobre, afinal de contas, quais informações que vão na análise preliminar de risco, que tipo de modelo eu posso usar, que tipo de ferramentas eu posso usar, ou seja, nós vamos falar sobre uma certa modelagem padrão que independente da ferramenta que você use, você poderá usar no seu próximo trabalho, na sua próxima abordagem, tá? Então o papo está excelente, não sai daí. Bom, galera, eu queria falar um pouco daquilo que eu tenho experiência, que é o que eu consigo contribuir, né? Eu tenho feito alguns cursos, tenho pensado sobre que tipo de informação mínima necessária a gente precisa levar a quem nos contratou para fazer uma análise preliminar de risco, principalmente uma análise ergonômica preliminar, a qual é o assunto que eu mais conheço ou que eu posso ter um pouco mais de experiência para te instruir. Eu queria te mostrar o modelo que a gente usa, deixa eu tentar ficar na tela aqui, para a gente apresentar um posto de trabalho, algumas funções ou poucas funções aqui dentro, cujas informações estão reunidas numa folha apenas. Veja que é uma folha em A3, ela é uma dupla A4, veja, ela está numa folha apenas. O que eu trago aqui? Eu trago aqui todas as informações que acredito ser pertinentes daquele posto de trabalho. Só que aqui é uma análise profunda daquelas funções, daquele posto de trabalho. Né? Eu vou a fundo, eu entendo profundamente aquilo que ele faz, seu modo operatório, quais são as ferramentas que ele utiliza, como é que é a jornada de trabalho, se ele faz ou não faz hora extra, se ele tem alguma reclamação, alguma verbalização para trazer. Numa análise preliminar, alguns desses itens a gente vai conseguir coletar, né? Porque afinal de contas ela é preliminar, ela é mais rápida, ela é mais rasteira. Obviamente que não precisa perder a qualidade, mas ela é mais rápida. Portanto, o que a gente aqui está propondo, e provavelmente isso vocês poderão ter acesso nos próximos eventos e cursos que a gente tiver aqui na SST Online, é que a gente pegue parte desses modelos, e eu já vou dizer quais são, e leve exatamente assim para o seu cliente a análise daquele posto de trabalho. Então, quais informações que são essenciais, que eu entendo essencial, e eu já disse em outras abordagens e repito aqui, a gente ainda não sabe, enquanto a nova NR1 não estiver à tona, não estiver valendo, não estiver sendo auditada, não estiver sendo verificada, ainda a gente não sabe aquilo que em tese é o mais correto. A gente ainda tem perspectivas de entender o que os especialistas estão falando e propor uma metodologia, porque disso a gente não pode abrir mão. Então, o que eu acredito que tem que ter? Bom, primeiro é a descrição desse posto de trabalho, né? O que ele é, o que ele faz. Sim, se possível, relatar a atividade que você verificou na sua visita e, portanto, a visita também é outro item de questionamento, mas eu acho que tem que ter. No Brasil não tem cultura para que a gente consiga fazer uma análise preliminar sem a presença de um especialista. Então, nós, quanto especialistas, estaremos lá visitando, verificando, tentando entender o que ele faz. Né? Então, a gente vai relatar aquilo que a gente entendeu que ele faz na vida real, não aquilo que está escrito necessariamente no seu cargo, lá no RH, ou até mesmo, às vezes, o PPRA. Né? A gente vai descrever o modo operatório e, a partir daí, nós vamos sinalizar quais são as não conformidades ou riscos que a gente verificou dentre as 5 variáveis da ergonomia. Do ponto de vista organizacional, se ele faz hora extra, se ele está trabalhando demais, se ele não está tendo descanso. Né? Do ponto de vista biomecânico, se ele está executando atividades em locais confinados, más posturas, etc., fazendo força, carregando peso ou fazendo atividades de repetitividade. Do ponto de vista ambiental, se há ruído, se há iluminação deficiente. Né? Do ponto de vista cognitivo-comportamental ou psicossocial, que é alguns formulários que a gente possa trazer rapidamente ao inquirir o empregado, o colaborador. Então, assim, você descreveu as atividades que ele faz, mapeou alguns riscos que inicialmente você identificou com a sua visita e com pequenas conversas, né? Graduou esse risco com alguma matriz de severidade e concluiu algumas ponderações em relação àquele posto de trabalho. Ou seja, para mim, você concluiu, você conseguiu
através de um checklist, da descrição da atividade, um checklist, um senso de ergonomia rápido, fazer uma conclusão sobre o que você enxerga que tem de preocupação naquelas funções. Tá? Então, independente deste checklist que você vai usar, da metodologia que você vai inquirir o trabalhador, ou do questionário que você vai ser direcionado para entender as atividades que ele faz, você não pode abrir mão, na minha opinião, de primeiro fazer um cabeçalho e relatar aqui de qual função você está tratando, descrever as atividades de vida real daquele trabalhador, sinalizar de forma categórica no sentido categorizada, quais riscos que você acredita que estão por ali, né? E concluir essa atividade dizendo que entre os riscos que você identificou, há alguns mais intensos que propõem mais perigo do que outros, baseado numa matriz de severidade, onde você vai olhar a gravidade, exposição e controle. Basicamente é isso que você tem que fazer. Se a matriz de risco que você usar é a mesma que eu, não tem problema, eu uso o FIMEA, existem outras. Se você vai fazer um levantamento via checklist, a qual eu uso uma ISO TS 20646, se não me engano, você for usar um checklist de Coulter, ou você for até usar, de repente, até a tabela do E-Social, não tem problema. Você tem que assumir que você tem um método, e esse método eventualmente vai ter falhas, mas que você tem uma jornada de início ao fim para concluir de que, de fato, você analisou aqueles postos de trabalho e, portanto, você tem uma análise preliminar de risco. Volto à minha telinha aqui, porque é sobre ela que a gente vai desenvolver um pouco mais em outras abordagens, tá? Mas algo nesse sentido, de forma um pouco mais simplificada, eu acho que é o que faz sentido. E o que faz sentido é pegar os riscos de cada uma desses postos de trabalho que você analisou, compilar junto com o posto de trabalho 2, 3, 4, 5, 10 que você analisou e criar uma grande picture para o seu gestor ou para quem te contratou. Ou seja, só análise do posto de trabalho isolada é importante? É. Mas o mais importante, para chegar no plano de ação e ele ser eficiente, é que esses riscos que você mapeou na função 1, juntar com os riscos que você mapeou na função 2, juntar com os riscos que você mapeou na função 3 e entender o que está pegando, né? O que mais pega entre as funções. Tem mais demandas de mobiliário, tem mais demandas de má postura, tem mais demandas de psicossocial, ou a galera está relatando muito estresse, não tem lesão, não tem afastamento, mas tem um estresse danado. Ou seja, o que está pegando naqueles 10 postos de trabalho que você analisou de forma conjunta. Porque não tem como você gerenciar, fazer gerenciamento, falar em gestão, se você tiver com a cabeça, né, que nem aqueles cavalos que andam na carroça. Não tem como. Você precisa olhar o todo para depois determinar qual partes são mais importantes ou mais prioritárias. Tá? Falei um monte de coisa, espero ter contribuído. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, detalhar um pouco mais, ir mais a fundo na metodologia, mas em tese é isso. Não abra mão dessas informações, desse passo a passo, dessa jornada para construir um mínimo inventário preliminar de risco legal e contundente com qualidade, tá bom? Até a próxima e vamos falando.